Buonasera a tutti! Olha só onde nós estamos, gente. O cenário que eu escolhi para começar o nosso encontro de hoje com o Caravaggio. Tinha que comemorar o aniversário do Caravaggio em grande estilo. A gente não poderia começar em qualquer lugar. Olha que cenário lindo aqui. Olha a luz, gente. Adoro esse horário. Ponte Santo Ângelo, Castelo Santo Ângelo, Roma. Vocês estão me escutando bem? Ó, bonjour! Até a francesa já está aqui. Tudo bem, gente? Eu estou bem animada hoje para esse encontro com vocês para falar sobre um pintor que foi genial. Caravaggio, um pintor único na história, e hoje a gente vai comemorar o aniversário dele falando sobre ele. Pensando como é que foi o início da vida dele, onde que ele vendia as obras dele, quais foram as primeiras obras. Eu vou fazer uma síntese desse início aqui para vocês, que vocês vão gostar. Então a gente vai fazer em 3 partes a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma introdução aqui, nesse cenário maravilhoso. Vou até sair, ó, rapidinho aqui, ó, para vocês. Aqui é para vocês baterem aquele selfie e falar aqui, ó, tô com a Ali em Roma. Olha só que maravilha, gente. Tá lindo, hoje tá lindo, luz maravilhosa. Então primeiro a gente vai fazer uma introdução aqui, depois eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o curso do Caravaggio que está sendo lançado neste momento. Vocês vão participar aqui em primeira mão do curso, que eu vou confessar que o curso do Caravaggio para mim foi super especial fazer, porque eu gosto muito de fazer um curso não só pensando assim, a pintura representa isso, 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 aquilo. Eu gosto de misturar a história de quem fez essa obra. Então, estudar a fundo o Caravaggio, a história da vida dele, me fez entender muito melhor as obras dele e é o que eu quero passar para vocês. Caravaggio foi um homem assim audacioso, complicado por diversos sentidos, mas a audácia dele fez com que ele conseguisse deixar o nome dele marcado na história. Então, a nossa aula vai ser introdução por aqui, depois a explicação sobre como vai funcionar o curso, depois nós vamos começar a caminhar, vamos sair desse cenário aqui e eu vou mostrar para vocês onde foi a primeira residência do Caravaggio aqui em Roma. E no caminho a gente vai ver a Basílica de São Pedro nessa luz linda. Então fiquem até o final, que nós vamos começar aqui, mas depois nós vamos caminhar um pouquinho por Roma, certo? Então vamos lá. Caravaggio nasceu no dia 29 de setembro de 1571. Ah, sim, deixa eu falar, vocês estão entrando aqui, mandem para os amigos aquela flechinha ali para convidar para participar da live, deem coraçãozinho para bastante gente ver a nossa live. E também agora eu vou fechar os comentários para que vocês possam ver melhor a imagem do fundo e também prestar mais atenção em mim e não tanto nos comentários. E lá no final eu volto para vocês fazerem as perguntas, fazerem os comentários. Talvez eu abra até um pouquinho antes, a hora que a gente estiver caminhando, tá bom? Então vou fechar aqui os comentários para que vocês possam ver bem melhor olha só, essa paisagem maravilhosa aqui que nós estamos. Estamos então em Roma, ao longo do rio Tibre, em frente ao Castelo Santo Ângelo, Ponte Santo Ângelo, e aqui em Roma foi onde o Caravaggio produziu a maior parte das suas obras, foi onde ele ficou mais tempo durante a sua carreira artística. Mas começou bem antes disso. Caravaggio nasceu em 29 de setembro de 1571, em Milão. Até pouco tempo se acreditava que o Caravaggio tinha nascido em Caravaggio. Por quê? Porque ele era chamado de Caravaggio. Essa cidade fica a cerca de 40 quilômetros de Milão, a família de lá, e a gente achava que o pintor também. Até que em 2007 foi encontrada a certidão de batismo do Caravaggio na Diocese de Milão. Ele foi batizado no dia 30 de setembro, naquela época eles batizavam muito rapidamente, logo depois do nascimento, e o que a gente entende é que ele nasceu no dia de São Miguel Arcanjo, dia 29 de setembro, hoje, por isso que ele tem o nome de Michelangelo. Então estamos falando de um segundo Michelangelo aqui, que brilhou na história. Ele veio depois do Michelangelo Buonarroti, mas brilhou na história também. E o Caravaggio então nasceu em Milão, em 1571, ficou ali até 1577, pequenininho,
e acabou tendo que sair de Milão junto com a família por conta da peste. Naquele ano foi um ano muito difícil para ele perdeu o pai, perdeu o tio, perdeu o avô, tinha irmãos também, e a mãe morreu só lá em 1590, e ele vai ficar bastante tempo em Caravaggio e vai voltar para Milão só aos 13 anos. Esse período da vida do Caravaggio a gente tem poucas notícias, não sabemos exatamente como foi a infância dele. Sabemos então que ele foi para Milão aos 13 anos e vai trabalhar no ateliê de Simone Petersano, que talvez vocês aí no Brasil não tenham escutado falar desse nome, mas era um grande pintor lombardo dessa região de Milão, que marcou o período do maneirismo. E ele se dizia aluno de Tiziano, ou seja, ele tinha características da pintura veneziana. Por que isso é importante na carreira do Caravaggio? Vamos pensar lá em Veneza. Veneza era um porto, uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, onde tinham pessoas de todos os cantos do mundo, e era muito mais aberta a novidades, a coisas novas na arte. Então lá começou a se desenvolver quase que os pintores Tintoretto, Tiziano, começaram a colocar características da pintura que depois vão ficar fortes na pintura barroca. Eles já começam a trabalhar com perspectiva em diagonal, já começam a trabalhar com contrastes de luz e sombra, e tudo isso a gente vai ver na pintura do Caravaggio também. Ele vai desenvolver muito isso. Então ele trabalha com o Simone Petersano, foi influenciado por essa pintura veneziana e vai ficar em Milão até 1592. O que aconteceu com o Caravaggio entre a saída dele de Milão em 1592 e a chegada dele em Roma, a gente não sabe. É uma espécie de um buraco negro na história do Caravaggio. Com as pesquisas de hoje, se acredita que o Caravaggio chegou em Roma entre 1595 e 1596. E ele chegou no momento que Roma estava se preparando para o jubileu de 1600. O que é o jubileu? É o ano santo, que acontece a cada 25 anos. E esse ano de 1600, esse jubileu de 1600 foi muito importante. Por quê? Porque ele aconteceu logo depois da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Com isso, a igreja estava tentando se preparar, estava tentando resgatar os fiéis. E o Caravaggio chega em Roma nesse momento, que Roma estava em pleno... Era um canteiro de obras mesmo. Inclusive hoje, quando a gente passear daqui a pouco, vocês vão ver que Roma está se preparando para o jubileu de 2025 e está parecido com o que o Caravaggio viu naquela época. Muitas obras, igreja sendo reformada, a gente vê andaime, abrindo rua. Foi essa sensação que o Caravaggio teve quando ele chegou aqui. E por que ele veio para Roma? Vocês já se perguntaram isso? Ele poderia ter ficado lá em Milão, poderia ter ido para outro local, porque Roma era onde tudo acontecia. Aqui que estava a corte papal. Então ele sabia que para ele ser um pintor de sucesso, para ele ter uma carreira espetacular como ele queria, que ele queria superar todos os grandes, ele queria superar, não que ele não gostasse, tá, gente? Inclusive ele se inspirou em Michelangelo Buonarroti, Rafael, Leonardo da Vinci, mas ele queria superar, ele queria de alguma forma conseguir fazer mais do que esses grandes artistas que tinham vindo antes dele. E ele sabia que o local para fazer isso era Roma, porque se ele conseguisse se destacar na corte papal, se destacar com os cardeais, com os bispos aqui em Roma, certamente ele ia deixar o seu nome marcado na história. Então ele vem para Roma por isso. E aí é interessante porque os primeiros biógrafos do artista dizem que aqui em Roma, nos primeiros tempos, ele estava numa situação paupérrima, sem dinheiro. O que é estranho, porque ele ficou em Milão até 1592, participando da partilha de bens da família. E a família não era uma família que não tinha condições, muito pelo contrário, eles tinham condições. Então, para onde foi o dinheiro do Caravaggio? Muitos estudiosos acham que o Caravaggio saiu de Milão e foi para Veneza, passando por outras cidades, Bolonha, Mantova, Parma, para estudar. Então é possível que ele tenha usado esse dinheiro da partilha para investir nos estudos. E aí é outra coisa que eu acho maravilhosa no Caravaggio, né, gente? A gente tem que ficar pensando, né, nessa situação de você... quem é esse artista, né?
Ele tem audácia, mas ele tem assim uma sede de conhecimento, ele queria saber mais, estudou os grandes que vieram antes dele. A obra dele maravilhosa não saiu do nada, ele estudou muito para isso. Então é muito possível que ele tenha feito esse percurso. Usou o dinheiro da partilha para fazer os estudos e chegou aqui em Roma numa situação paupérrima. E aí, daqui a pouco, quando a gente começar a caminhar, vocês vão ver onde que ele deve ter morado aqui em Roma, a primeira residência do Caravaggio. Ele morou em vários locais. E aí ele começou a fazer quadros para vender. E entramos então, vocês estão conseguindo escutar o som de Roma aqui ao vivo, é tudo, né, gente? Provavelmente vocês estão, tá melhor o som porque eu estou usando o microfone aqui, mas está passando uma sirene aqui, eu adoro que vocês sintam essa sensação de estar em Roma. Bem, o Caravaggio, então, vai começar a fazer algumas telas por conta, que é o que a gente chama de telas para vender. Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Mas assim, como é que os pintores começavam naquela época? Às vezes você não tinha aquele cardeal, o Papa, ou um grande nome, um banqueiro que pudesse financiar suas obras. E exatamente isso era o começo do Caravaggio. Ele estava tentando se destacar. Começa a fazer essas obras para vender e algumas são muito famosas. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma delas, que vocês já devem ter visto. Espera aí, como é que eu compartilho a imagem que sumiu daqui? Sumiu o negócio de compartilhar a imagem. Deixa eu ver, será que se eu ativar os comentários eu consigo compartilhar a imagem? Não. Ó, e olha que eu testei antes, hein? Não compartilha a imagem. A gente faz sem compartilhar mesmo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não. Não consigo compartilhar imagens. Tudo bem, a gente faz sem compartilhamento de imagens. Uma das primeiras obras, e aliás, é a que é considerada a primeira obra do Caravaggio que está aqui em Roma, é o Pequeno Baco Doente. Depois eu coloco para vocês ali nos stories, tá? O Pequeno Baco Doente é uma obra fabulosa, que na verdade é um autorretrato do Caravaggio no momento que ele estava doente, ele estava com uma ferida na perna. E essa obra tem uma história interessante porque ela foi comprada pelo Cavalier d'Arpino, que foi um dos ateliês que o Caravaggio trabalhou aqui em Roma. O Cavalier d'Arpino era um artista famosíssimo aqui, só para vocês terem ideia do quanto ele era importante, que foi ele quem desenhou os mosaicos da cúpula da Basílica de São Pedro, os desenhos para fazer os mosaicos da cúpula da Basílica de São Pedro. Então, um artista muito famoso, e provavelmente ele já percebeu a qualidade do Caravaggio e comprou essa tela do Pequeno Baco Doente. Depois, a gente vai ter notícias da tela do Pequeno Baco Doente quando ela foi confiscada pelo Papa Paulo V do ateliê do Cavalier d'Arpino, e daí o Papa Paulo V deu para o seu sobrinho, Scipione Borghese, e por isso que ela está até hoje lá na Galeria Borghese. Então foi uma das telas para vender que poderia ter tido um destino diferente. Imagina se eu, Alessandra, lá atrás no século XVII, tivesse comprado essa tela do Baco, possivelmente ela estaria desaparecida. O que abre uma questão para a gente. É possível que muitas obras do Caravaggio permaneçam para sempre no anonimato, porque elas foram feitas assim, de maneira independente, para vender. Um outro local interessante onde os artistas vendiam as suas obras eram dentro das barbearias. Naquela época as barbearias não faziam só barba e cabelo não, gente. Elas também faziam atendimentos de primeiros socorros e vendiam obras de artistas que estavam começando. Caravaggio pode ter vendido muitas obras assim. Um outro local famoso de exposição de obras de arte e de compra e venda de obras de arte era ao redor do Panteão. Inclusive, dentro do Panteão, era organizada uma exposição chamada Exposição de São Giuseppe, que acontecia no dia 19 de março, dia de São José. É claro que os artistas eram escolhidos e poderiam expor ali dentro do Panteão e no Prônão.
Isso era legal porque assim, o artista que já conseguia participar de uma exposição dessas tinha já grande possibilidade de fazer sucesso. Um dos artistas que fez exposição lá no Panteão, participou dessa edição de Giuseppe, foi o Velázquez, lá mais para frente, em 1650. Depois das telas para vender, o Caravaggio vai fazer as telas por encomenda. Entre elas, a gente tem a Madalena Penitente, o Descanso na Fuga para o Egito, que eu ia mostrar a imagem aqui para vocês, mas não consigo. Então, depois eu coloco nos stories. E essas telas, ele já começa a trazer um pouco do que vai ser a característica da pintura dele. O que é uma coisa importantíssima na obra do Caravaggio? A luz, gente. O Caravaggio usa a luz como protagonista. E eu tô, olha só, agora não foi tão proposital, tá? Mas a forma como vocês estão me vendo aqui é a luz que o Caravaggio usava, tá? O sol tá me iluminando desse lado aqui. Vocês conseguem ver bem o meu rosto desse lado vocês veem tons mais escuros, e essa luz cria uma certa dramaticidade. E a outra coisa que, imagine aqui, já que vocês não conseguem ter imagens, a Ali vai ser a tela do Caravaggio para vocês. Olha só, tem a luz que chega em diagonal, que ilumina um lado e deixa o outro lado mais escuro, e ele coloca elementos em diagonal, exatamente como aparece a ponte aqui para vocês, criando essa movimentação na tela, e muitas vezes esses elementos em diagonal vêm em nossa direção, vêm em direção ao espectador, o que é uma coisa fantástica, porque isso, de certa forma, nos coloca para dentro dos quadros do Caravaggio. E o Caravaggio na Madalena, por exemplo, já vai usar essa luz que entra pela esquerda, no alto, e já vai começar a dar um indício do que ele vai fazer com a luz, que o auge vai ser, claro, a vocação de São Mateus, que aí vai ser a sua primeira obra pública. Então vamos lá, Caravaggio primeiro faz as obras para vender, depois ele vai fazer as obras por encomenda, ou seja, ele já fez sucesso com as para vender, e aí começou a ter os clientes que pediam as obras para ele. Depois ele vai receber a sua primeira encomenda pública, que vai ser o ciclo de São Mateus. E aí a gente está bem pertinho do jubileu de 1600, e ali vai ser a chance do Caravaggio brilhar, gente. O Caravaggio vai ter a chance de ser visto por muitas pessoas, por toda a corte papal e também por todos os peregrinos que viriam para Roma no jubileu de 1600. E aí ele começa a estudar de uma maneira incrível, e a primeira imposição que ele coloca para fazer essas telas, porque são telas a óleo, o ciclo de São Mateus, Martírio, Vocação e São Mateus e o Anjo, que ele não vai usar a técnica do afresco. Vocês sabem o que é afresco? Afresco é a técnica que o Michelangelo, por exemplo, era expert, mas a técnica do afresco é uma técnica muito difícil de ser feita, porque você tem que pintar na última camada da parede, quando o reboco ainda está úmido, você tem que aplicar o pigmento ali e quando está ainda úmido. Então o pigmento entra nessa última camada e você não tem chance de retocar, você não tem chance de erro praticamente. E o Caravaggio não queria isso, ele queria poder estudar os gestos, as expressões, a composição do corpo, e com isso ele diz que ele vai trabalhar com a técnica a óleo, onde ele poderia conseguir mudar de ideia de alguma forma. E foi uma escolha fantástica, porque de fato ele mudou de ideia, só que esse segredo eu vou deixar para o curso Caravaggio da Genialidade à Escuridão, porque lá eu vou contar detalhes para vocês dessas 3 telas que abriram a carreira de sucesso do Caravaggio. Tem uma aula exclusiva sobre ela no nosso curso. E aí ali o Caravaggio vai conseguir sucesso e vai ganhar muitas encomendas de todos os lados, e a gente começa a ter obra do Caravaggio, inclusive dentro da Basílica do Vaticano, mas que não está mais lá hoje. E isso também é uma outra aula do curso Caravaggio da Genialidade à Escuridão. E bem, para a gente começar a caminhar, eu quero contar para vocês como é que vai ser esse curso. O curso não tem aulas ao vivo, talvez a gente faça uma ou outra aula ao vivo extra mais lá para frente, mas por enquanto é um curso com 14 aulas gravadas que vão contar em ordem cronológica a vida do artista, sempre misturando tanto o lado pessoal quanto a tela. Então a gente começa lá com uma introdução, uma aula de introdução que
vai dar um panorama geral da história do Caravaggio para vocês. E depois a gente foi para Milão, gravar a aula em Milão. Lá em Milão a gente foi conhecer a igreja onde o Caravaggio foi batizado e passeamos por Milão. Depois a gente volta para Roma e começa a entender como é que foi a chegada dele aqui. Onde foram os ateliês que ele trabalhou, Lorenzo Calli, Cavalier d'Arpino, a sequência de obras que ele fez, começando lá com Monda Fruto, que é uma obra polêmica, vamos dizer assim, O Pequeno Baco Doente e assim por diante. Depois a gente chega nas obras públicas, que vai ter o ciclo de São Mateus, e vai caminhando até chegar no final da vida do Caravaggio, que infelizmente o pintor teve uma carreira que a gente pode chamar de meteórica. Ele nasceu em 1571 e faleceu em 1610, no dia 18 de julho. Porque o que aconteceu? Ele teve que sair de Roma. Por quê? Cometeu um homicídio em 1606 e ele foi condenado à morte. Teve que fugir, ajudado pela família Colonna, que era uma família que ajudou o Caravaggio em diversas situações. Então, ele foge de Roma e vai para Nápoles. De Nápoles ele vai para Malta, depois de Malta ele vai para Sicília, que é onde nós vamos fazer a nossa última aula, a aula 14 dessa sequência cronológica. Além dessas 14 aulas em sequência cronológica dentro do curso, vocês vão ter 3 aulas extras, que vão explicar com mais detalhes algumas obras que são bastante importantes na carreira do artista, como a Ressurreição de Lázaro, por exemplo, que está lá em Messina, a aula foi gravada em Messina, e mais 4 aulas bônus, inclusive uma entrevista com o proprietário da barbearia onde o Caravaggio frequentava aqui em Roma. Foi uma entrevista que eu fiz há algum tempo atrás e resolvi colocar de bônus para vocês nesse curso. E mais um e-book que vai dar um panorama das principais obras que estão em Roma. Então, quem fizer parte do curso vai conseguir entender todo o percurso artístico do Caravaggio, vai entender as principais obras, aquelas que estão em Roma e aquelas que estão fora de Roma também. Claro que não todas, mas a maior parte delas. E fora isso, o que eu tenho que contar para vocês? Quanto que vai custar? Vocês devem estar se perguntando. Quanto que vai custar? Hoje, que é aniversário do Caravaggio, que nós estamos lançando o curso, nós estamos colocando um valor de lançamento com desconto, que vai até o dia 7 de outubro. R$ 219. Sim, gente, R$ 219 para vocês verem tudo isso. Como é que vocês conseguem ver o que vai ter em cada aula? Na minha bio, que é onde está a minha fotinho ali, diz professora Alessandra e tal, tem um link. Esse link vai levar vocês para o meu site e lá no site vocês conseguem ver tudo que vai ter no curso. Repito, as aulas estão gravadas, não tem aula ao vivo e vocês podem assistir no horário que for melhor para vocês, porque vocês estão vendo, né? Infelizmente a gente está com um fuso horário diferente aqui. Vocês estão aí no almoço, comendo, enquanto nós estamos aqui apreciando já o pôr do sol ao longo do Rio Tibre. E vocês então vão conseguir assistir essas aulas gravadas pelo Hotmart. R$ 219 até o dia 7. Depois vai ter um aumento de preço, ou melhor, vai ficar com o preço normal por pouco tempo, viu? Já estou avisando que a gente já está pensando em aulas extras aqui para o curso, que vai ser super legal. E claro, meus alunos VIP, que são dos bastidores da história, têm ainda um desconto a mais, tá? Vocês já receberam esse desconto. E agora, gente, eu vou até abrir aqui os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta sobre como vai funcionar o curso, que eu ia mostrar umas imagens para vocês, mas não tem. Alguma pergunta sobre essa primeira parte da história do Caravaggio? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente sai para caminhar aqui por Roma. Nós vamos subir a escada aqui. Estamos aqui ao longo do Rio Tibre, vamos subir a escada, passar pela ponte Santo Ângelo, onde nós temos ali os anjos que foram projetados pelo Bernini, um outro gênio aqui em Roma do Barroco. Vamos passar na frente do Castelo Santo Ângelo, vamos depois ver a Basílica de São Pedro de longe e vocês vão ver onde que o Caravaggio morou, possivelmente aqui em Roma, nos seus primeiros tempos, tá? Aí, ó, como sempre, Prof. Ali maravilhosa, obrigada.
Por quanto tempo ficará disponível? Marisa, esse curso vai ficar sempre à venda, tá? Só que com o preço promocional somente até o dia 7. Depois aumenta o preço e ele vai continuar à venda e você vai vai poder assistir as aulas por 2 anos. Ou seja, se você comprar hoje, você vai poder assistir até em 2 anos, né? Tem outra pergunta aqui, não sei se alguém me ficou com essa dúvida, mas Yali, eu preciso saber a história da arte, história, para conseguir participar do curso. Não. Eu montei um curso de uma maneira que você vai conseguir ver toda a sequência da história. Tem aulas onde eu vou explicar sobre São Jerônimo, tem aulas que eu vou explicar sobre reforma, contra-reforma, e assim você vai conseguir ter noção de todo o percurso do Caravaggio aqui, sem ter nenhuma necessidade de saber alguma coisa. Alguém perguntou aqui que mora na Europa, 100 euros, na verdade, na hora que você for comprar, já vai converter em euros, tá? Esse valor é o valor à vista, mas vocês também podem parcelar no cartão, tá? Gosto da pintura do Caravaggio, vou fazer o curso. Que maravilha, seja bem-vinda, vamos lá, já quero fazer, venham todos. Gente, vamos caminhar, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Amo Caravaggio. Cléo, eu só pensei em você montando esse curso, eu sei que você ama o Caravaggio. Cadê? Ali, que grande... Gente, esse curso tá imperdível mesmo, é uma grande chance, porque vocês estão vendo que não é um curso caro, porque eu já falei para vocês, eu quero que muita gente fique sabendo dessa história, e foi uma pesquisa grande, tanto é que eu e a Rafa, que está escondidinha atrás da câmera aqui, ela é tímida, que está me ajudando a montar o curso, participou de toda a montagem do curso. Nós estamos há meses fazendo esse curso, pesquisando. Ele foi montado em cima das últimas pesquisas mesmo sobre o Caravaggio, que ainda tem muitas páginas abertas da história dele, mas tem muitas coisas que vocês vão descobrir dentro do curso que está muito legal. Eu estou apaixonada pelo curso e pelo Caravaggio também, gente. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Vamos lá, vou sair para me inscrever. Vai lá, Clarice, e depois me conta se você vai gostar do curso. Agora eu vou tirar aqui do nosso tripézinho. Vamos subir as escadas. Olha só, gente, eu gravei algumas aulas aqui porque eu acho esse cenário lindo. Fica um reflexo aqui nesse horário. Olha só que lindo lá. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês enquanto a Rafa tá desmontando. Vou até virar a câmera, tá? Olha só, então aqui, olha que final de tarde maravilhoso para a gente comemorar o aniversário do Caravaggio. Aquela igreja que vocês estão vendo lá no fundo, ó, bem aqui, essa igreja aqui foi onde o Caravaggio, onde o Leonardo da Vinci estudou anatomia. O Leonardo da Vinci morou aqui em Roma por 3 anos. E no tempo que ele estava aqui, ele praticamente não produziu obras. Ele estudou anatomia e foi naquela igreja ali. Então agora nós vamos subir a escada, passar pela Ponte Santo Ângelo. Vamos lá. E agora, ó, vou até colocar... Gente, esse lugar aqui, para conseguir... Olha só, essa vista aqui é perfeita. Anotem aqui, olha só. Vocês estão na ponte aqui, e daí aqui para tirar foto é um espetáculo. Tá na hora de vocês fazerem o print screen aí de vocês e falar, tô na live com a Lali, olha só que maravilha. Então, vamos subir aqui. Vou subir aqui, vocês vão me enxergando. Quem é meu aluno já há mais tempo sabe que eu sou assim, né? Saio, subo, desço escada aqui, passeando com vocês. E esse curso do Caravaggio foi bem legal porque eu fui traçando os passos do Caravaggio mesmo. A gente teve aula em Milão, aula em Roma, aula em Nápoles, aula na Sicília. Então, rapidinho subindo aqui, hein? Vou mostrar a ponte para vocês daqui. Olha que lindo. Já chegamos na parte de cima. Agora eu vou deixar a câmera assim que vocês conseguem ver melhor por onde a gente está passando. Vou tomar um golinho de água. Vamos lá.
Olha só quanto Roma tá cheia também, gente. Olha quanta gente. Aqui na entrada da ponte a gente tem São Paulo, São Pedro e depois os anjos aqui do Bernini, que não existiam na época do Caravaggio, tá, gente? Caravaggio não via essa ponte. Vamos pensar aqui nesse caminho que nós estamos fazendo, o que o Caravaggio via naquela época. Caravaggio não via os anjos da ponte, não via a ponte pronta, porque o Bernini veio depois. Essa imagem aqui eu acho lindíssima também, olha só. Vou virar aqui para vocês. Um pôr do sol nessa ponte, olha que espetáculo. Lá no fundo é a Basílica de São Pedro. E o Caravaggio, quando chegou em Roma, deve ter feito exatamente esse caminho aqui que nós vamos fazer agora, tá? Ele deve ter entrado lá pela Piazza del Popolo, veio caminhando, ultrapassou essa ponte, que não existiam os anjos, mas a ponte já existia, viu o Castelo Santo Ângelo, que tem o nome de castelo, mas na verdade não é um castelo, né? Ele originalmente era o túmulo do imperador Adriano e da família. Foi construído no século II depois de Cristo. E ao longo dos séculos aqui, durante a Idade Média, foi sendo transformado, virou fortaleza, virou até prisão e acabou virando como se fosse uma extensão do Vaticano, onde os papas se protegiam, né? Era um local de proteção, tanto é que a gente tem mesmo a sensação que é uma fortificação, porque de fato é. Mas falando sobre o que o Caravaggio via, olha só, essa linha aqui, onde nós temos as ameias e seteiras, que é o nome dessa, para cima e para baixo aqui, nas fortificações, essa parte aqui não existia na época do Caravaggio, tá? Foi feito depois. E para a gente entender o que é a estrutura de época romana, essa linha aqui, de travertino para baixo, é a construção de época romana. Para cima já é a fortificação que foi feita a partir da Idade Média. Então aqui, Castelo Santo Ângelo. E agora vocês vão começar a ter outra sensação do Caravaggio, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele chegando aqui perto do jubileu, não sabemos a data precisa, mas a maior parte dos estudiosos acha que ele chegou aqui 1595, 1596, e ele foi vendo a cidade em obras, exatamente como a gente vai ver agora. Vocês vão ver que não está nem passando carro ali na rua, vai ser um pouco tumultuado para atravessar, né? Que beleza, tá brilhando? Que maravilha que vocês estão gostando. Olha só. Olha que lindo esse pôr do sol, gente. Será que eu consigo dar um zoom para vocês verem a cúpula projetada por Michelangelo Buonarroti? Michelangelo não chegou a ver a cúpula pronta, tá, gente? Porque ele faleceu, ele começa já a mexer na Basílica de São Pedro quando ele já estava mais idoso. E ele vai falecer quando a cúpula estava no tambor. Tambor é a parte de baixo que apoia o redondinho da cúpula, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda. Cúpula da Basílica de São Pedro. Esse pôr do sol tá lindo, gente. Olha só. Aqui mostrando a fortificação de novo e as obras, gente. Olha só. Vocês vão ver que tá até escrito aqui jubileu, ó. Tá escrito em italiano, lógico, né? Em português é com J, ó. Jubileu 2025. A cidade já está se preparando. Está tudo em obras. Olha
Tá tudo em obras, olha só. Mas até que tá dando uma perspectiva bacana aqui, ó, com o amarelo. Eu tô de amarelo também. A Rafa que escolheu o amarelo. Eu tô de amarelo, a cúpula lá atrás com esse sol lindo. Olha que maravilha. O Caravaggio também não tinha essa sensação que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente tá aqui, ó, no Castelo Santo Ângelo, e tem toda a rua aqui, e já enxerga a Basílica lá no fundo. Essa rua aqui, que se chama Via della Conciliazione, não existia na época do Caravaggio. Aqui existia o Burgo, que é exatamente onde o Caravaggio morou na sua primeira fase em Roma. Que agora nós vamos entrar no Burgo para mostrar umas curiosidades para vocês. Olha só, deixa eu só mostrar essa imagem linda aqui de novo, para a gente virar, ó. Que delícia, né? Uma sexta-feira, olha só, uma sexta-feira aí, aniversário do Caravaggio e um pôr do sol maravilhoso. De novo aqui, ó, acho que estão fazendo de propósito, gente. Olha aqui, isso aqui poderia ser uma tela do Caravaggio. Perspectiva em diagonal, contraste de luz e sombra e a luz como protagonista. Olha só que maravilha! Maravilha, adorei essa. Não tivemos imagem, mas olha, sempre dá um jeito de achar a imagem para vocês. Agora a gente vai passar por um cantinho não tão bonito. Vamos passar aqui ao lado da obra. Olha só, estamos aqui ao lado do canteiro de obras. Aqui é uma rua aqui super movimentada, mas que está fechada. Eles estão fazendo essa obra aqui. Não sei dizer para vocês o que exatamente eles estão fazendo, mas me parece que eles estão mexendo em alguma coisa de infraestrutura aqui. E a gente vai caminhar aqui para ver o que sobrou desse borgo onde o Caravaggio morou. O Caravaggio, então, chega em Roma, paupérrimo, precisava de um lugar para morar, foi hospedado pelo Pandolfo Pucci. Pandolfo Pucci era mordomo da Camilla Peretti, que era irmã do Papa. Então, o Caravaggio achou que, se mudando para a casa do Pandolfo, ele teria oportunidade de fazer contatos importantes, que teria oportunidade de crescer na carreira e tudo mais. Mas esse Pandolfo se mostrou muito mesquinho e começou a explorar o artista, e o Caravaggio não aguentou muito tempo ali não, resolveu ir embora, e a gente não sabe exatamente para onde que ele foi. Ele foi para alguma casa, algum lugar que a gente não tem conhecimento, e estava ainda sem dinheiro, não deve ter sido fácil, e as obras para vender justamente ajudaram, né, o Caravaggio nesse momento. Deixa eu virar a câmera e mostrar outra coisa para vocês. Olha só, aqui ó, estamos enxergando o Castelo Santo Ângelo lá no fundo, certo? Aqui nós temos o Passetto del Borgo, que é a passagem que une, ó, vou lá por aqui que vocês vão conseguir ver melhor. Lá no fundo está o Vaticano, e todo esse corredor aqui, fortificado, é o que une o Vaticano ao Castelo Santo Ângelo. E por aqui que os papas passavam, né, para se proteger no castelo quando era necessário. Uma das épocas mais famosas que aconteceu isso foi no saque de Roma, de 1527, quando o Papa teve que se proteger aqui então no Castelo Santo Ângelo. Esse saque foi tão terrível que aqui em Roma a gente costuma dizer que foi o fim do Renascimento, é o que marcou o fim do Renascimento aqui para os romanos. A cidade ficou sitiada por cerca de 1 ano, e o Papa fugiu para o Castelo Santo Ângelo e depois teve que se refugiou, saiu de Roma, ficou fora de Roma por um tempo, tá? Então, aparece no filme Anjos e Demônios essa passagem aqui. Quem já viu Anjos e Demônios deve ter visto. Aqui, o professor Robert
fugindo aqui, passando aqui por esse local. Bem, agora vocês vão ver o tumulto, que eles mudaram todo o trânsito aqui, gente, porque aquela rua principal parou de funcionar. Ó, de novo a cúpula. Essa cúpula é maravilhosa. Michelangelo é outro que está aqui na minha lista para um próximo curso, porque ele merece. Olha só que coisa mais linda essa cúpula com o sol atrás. Um verdadeiro espetáculo. Agora vamos atravessar. Prestar atenção aqui para atravessar. Vamos lá. Lá. Tá fácil, né, gente? Vocês estão vendo que tá fácil. Pode dar risada aí. Esse é o perrengue da live. Vocês viram um perrengue de gravações, aqui a gente tá vendo o perrengue da live. Bom, então vocês imaginem, deixa eu virar a câmera aqui para mim. Imaginem que aquela visão ali que eu mostrei para vocês, que se enxerga hoje do Castelo Santo Ângelo até a Basílica de São Pedro, não existia. Por quê? Porque existia todo um burgo de época medieval, ou seja, as casinhas de época medieval, e esse burgo foi demolido na década de 1930 para fazer essa abertura da rua. Foi por vontade do Mussolini, e é justamente esse nome Via della Conciliazione veio porque foi um acordo feito entre o Estado do Vaticano e o Reino da Itália, que eles entrariam em acordo, vamos dizer assim. Isso aconteceu em 1929 e depois disso eles abriram essa rua e a gente não tem mais a sensação do burgo. Como é que era a sensação do burgo? Agora eu vou virar a câmera e vocês vão ter essa sensação, que foi um dos nossos cenários aqui para gravar as aulas do Caravaggio, né? Olha só que delícia, que é bem diferente, parece uma cidade pequena no meio de Roma. Lindo, daí tem ali ó, um antigo forno. Aí eu vou mostrar para vocês no final só uma coisa que eu adoro aqui em Roma, mas eu quero mostrar essa casa aqui, gente, que é linda. Olha só. Agora já estamos indo para o final da live, a gente já está no momento curtir Roma no final da tarde. Então, assim, aqui é um lugar que as pessoas passeiam no final da tarde. Inclusive, vocês não viram, mas eu cumprimentei um casal de amigos que passou por mim aqui no meio da live. Já estavam fazendo o passeio de final da tarde. E olha só aqui, que linda. As flores, o bougainville. E para cá é cheio de restaurantes. Eu adoro essa parte aqui. E para a gente fechar nossa live, deixa eu ver se tem aqui perguntas sobre o curso ou sobre o Caravaggio. Estou vendo que aqui, será que as obras ficam até 2024? Eu acho que as obras ficam até 2025, porque eles estão preparando tudo, né, para o jubileu. Não sei quanto tempo vai durar essa obra em específico, né, mas não é só aqui, tá? É em toda a cidade. Então eles estão mexendo. E agora eu quero mostrar uma coisa que eu adoro aqui, que quem sabe eu vou presentear eu e a Rafa com isso agora, que a gente merece. Delícia. Gente, pra mim é o melhor sorvete de Roma. Vocês anotem esse lugar, porque assim, é propaganda mesmo, não ganho nada pra isso, mas é porque assim, é tão bom, tão bom. Quem é meu aluno e já conhece, já veio aqui, conhece esse lugar delicioso que se chama Arena del Gelato. Gente, o sorvete é uma coisa deliciosa. Vocês não estão entendendo. Anota aí porque fica pertinho do Vaticano, vocês estão vendo? Fica na área onde vocês vão ter a sensação que o Caravaggio tinha. Pertinho do Castelo Santo Ângelo. E ainda por cima experimentar um sorvete maravilhoso. E agora a gente vai fechar a nossa live e eu vou contar um último segredo para vocês. Que lá no fundo dessa rua, do lado de lá, tem uma igreja onde ficava uma obra do Caravaggio chamada Madonna da Serpente, que tem uma aula exclusiva sobre ela no nosso curso do Caravaggio. Então agora eu espero por vocês no curso. Se alguém tiver dúvidas,
pode falar comigo, pode mandar mensagem no direct, pode mandar mensagem ali nos comentários. Eu espero vocês nesse curso que, gente, sério, não foi porque eu e a Rafa fizemos, né, Rafa? Dá oi. Ela é tímida, mas ela tem que dar oi. Ela me ajudou, e muito. Ajudou, me aguentou nas gravações, aguentou os perrengues. Vocês não têm noção. Rafa, como é que foi Nápoles? Nápoles é um caos, gente. Para gravar a aula a gente foi heroínas. Fomos heroínas, consegui gravar aquela aula maravilhosa em Nápoles das 7 obras de misericórdia. E tudo isso vocês vão ver com detalhes, inclusive com os perrengues de gravação, né, Rafa? Então, gente, sempre que vocês forem ver a aula, vejam até o final, porque no final da aula, às vezes, eu contei alguma curiosidade sobre o local, às vezes eu mostrei algum perrengue para vocês darem uma risada. É um curso para vocês fazerem uma imersão histórica na vida do Caravaggio, entender as obras e também conhecer um pouquinho de Roma e de todas as cidades que ele passou. Então, agradeço a presença de vocês, espero vocês no Caravaggio, da genialidade à escuridão. Um beijo grande! Beijo, pessoal! Espero vocês!